Você já sentiu a dor de entregar o seu melhor e receber indiferença em troca? Sabe aquela sensação de ser tratado como apenas mais uma opção? Neste vídeo, vamos virar esse jogo. Eu vou te revelar a psicologia por trás do valor e como a rejeição que você sofreu hoje é, na verdade, o combustível necessário para construir a versão mais magnética e poderosa de si mesmo. Não se trata de vingança, mas de se tornar tão inesquecível que a ausência fará o trabalho pesado por você. Fique até o final para aprender a transformar o desprezo alheio em crescimento pessoal e entender por que, invariavelmente, quem não soube cuidar acaba sentindo o peso do arrependimento quando percebe o tesouro que desperdiçou. Essa é a hora da sua virada de chave. Já deixa o seu like, se inscreve no canal para fortalecer nossa comunidade e, ao terminar de assistir, não esqueça de conferir o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado para você. Vamos começar? Vamos ser sinceros logo de cara. O maior motivo para alguém te desvalorizar não é quem você é, mas como você se oferece. Sabe aquele comportamento de entregar o mundo para quem não te pediu nem um copo d'água? Isso é o que eu chamo de erro fatal. Você está basicamente acostumando a pessoa a receber o prêmio máximo sem ter feito o mínimo esforço para merecer. E convenhamos, ninguém valoriza o que vem de graça e em abundância. Pense comigo. Quando você passa na frente de uma loja que está sempre em queima de estoque, com placas de promoção o ano inteiro, qual é a sua percepção? Você entende que aquilo ali tem pouco valor, que está sobrando na prateleira. Na vida, a regra é a mesma. Se você está sempre disponível, sempre acessível e sempre disposto a aceitar qualquer coisa, você entra em liquidação emocional. Você se torna aquele item barato que a pessoa pega quando quer e descarta quando cansa. O grande problema é que você confunde disponibilidade excessiva com demonstração de amor. Você acha que responder a mensagem no segundo em que ela chega, desmarcar seus compromissos para ver a pessoa ou aceitar migalhas de atenção é uma prova do quanto você se importa. Mas para o outro lado, a leitura é completamente diferente. O que você chama de dedicação, a mente humana interpreta como desespero e falta de opção. Quem tem uma vida interessante não vive plantado esperando o celular tocar. Entenda de uma vez por todas que a admiração precisa de espaço para crescer. E esse espaço só existe na ausência, não no sufocamento. Quando você inunda a pessoa com a sua presença, você mata o mistério instantaneamente. Você se torna um livro aberto, lido e relido, que não desperta mais curiosidade alguma. A pessoa já sabe o que você vai fazer, o que vai dizer, e sabe principalmente que você vai estar lá esperando por ela, não importa o que aconteça. Isso não é lealdade, é pura conveniência para ela. A economia do desejo funciona com base na escassez. É uma lei simples. O diamante é valioso porque é raro e difícil de extrair. Se existissem diamantes jogados em cada esquina como pedras de brita, ninguém pagaria nada por eles. Ao se colocar em liquidação, você está gritando para o subconsciente daquela pessoa que o seu tempo, a sua energia e o seu carinho não valem nada. E acredite em mim, as pessoas tratam você exatamente pelo preço que você coloca na sua própria etiqueta. O mais doloroso dessa dinâmica é que muitas vezes a pessoa que te desvaloriza nem faz isso por maldade planejada, mas por puro instinto. O ser humano é programado biologicamente para buscar a conquista, o desafio. Se não há desafio, o interesse despenca verticalmente. Ao entregar tudo de bandeja, você roubou da pessoa a oportunidade de lutar por você. Você facilitou tanto o caminho que a jornada perdeu a graça e, consequentemente, o prêmio perdeu o brilho. Por isso, a partir de agora, a loja está fechada. Acabou a promoção.
Se quiserem acesso a você, o preço vai ter que ser pago com respeito, reciprocidade e esforço real. Pare de ter medo de dizer não. Pare de ter medo de não estar disponível. A única forma de recuperar o seu valor é retirar a oferta da mesa imediatamente. Deixe que sintam a falta do que tinham em abundância, porque é somente na falta que o valor é, finalmente, reconhecido. Agora que você entendeu que não pode estar em liquidação, precisamos falar da ferramenta mais poderosa e subestimada que você tem nas mãos: o silêncio absoluto. Muita gente confunde silêncio com passividade, achando que ficar calado é aceitar a derrota ou baixar a cabeça. Estão completamente enganados. O silêncio estratégico é um ataque psicológico brutal. É a única resposta que deixa o outro lado completamente sem chão, porque remove a única coisa que alimentava o ego deles: a sua reação. O instinto natural, quando somos deixados de lado ou desvalorizados, é querer explicar, mandar aquele texto enorme cobrando satisfação ou tentando mostrar o quanto estamos feridos. Esqueça isso imediatamente. Palavras nessa fase são inúteis e só servem para confirmar que você ainda está na palma da mão daquela pessoa. Quando você discute, você valida a importância dela. Quando você chora e implora, você atesta a sua dependência. Mas quando você cala e some, você cria uma incógnita insolúvel. O cérebro humano detesta o vácuo e a falta de informação. Nós somos programados biologicamente para buscar padrões. E o padrão que você estabeleceu até hoje foi o de estar sempre presente e acessível. No exato momento em que você corta esse cordão e mergulha no silêncio total, você quebra a expectativa. A pessoa que estava confortável na posição de superioridade, de repente perde o controle da narrativa. A certeza absoluta que ela tinha de que você estaria lá esperando começa a tremer. É aqui que o jogo vira e a mágica acontece. Dentro desse silêncio, a imaginação do outro começa a trabalhar contra ele mesmo. Sem informações novas vindo de você, a mente da pessoa começa a preencher as lacunas com os piores cenários possíveis para o ego dela. Será que ele conheceu alguém melhor? Por que ela não está sofrendo como eu achei que estaria? Será que eu não era tão importante assim? A dúvida gerada pelo silêncio é muito mais torturante do que a certeza do seu sofrimento. Mas preste muita atenção, porque aqui é onde a maioria falha. Estou falando de silêncio real, não de silêncio fingido. Não adianta parar de mandar mensagem no privado e ficar postando indireta em rede social, frase de efeito ou música triste nos stories. Isso não é silêncio, é gritar por atenção de outra forma e a pessoa percebe isso de longe. O silêncio absoluto é sumir do radar. É não dar nem o gosto de saberem que você está triste, nem a satisfação de saberem que você está tentando superar. É se tornar um fantasma. Eu sei que segurar o impulso de procurar é uma batalha interna difícil. Chega a parecer uma abstinência física nos primeiros dias. Mas lembre-se que cada dia que você mantém a boca fechada e o dedo longe do celular, a sua dignidade é reconstruída tijolo por tijolo. Você deixa de ser a pessoa carente e previsível para se tornar um mistério indecifrável. Você retoma o controle das suas emoções e para finalmente de dançar conforme a música que eles tocam. Portanto, a regra é clara. A partir de hoje, a sua ausência será a sua maior mensagem. Deixe que eles falem com as paredes. Deixe que a curiosidade deles sobre a sua vida vire desespero. O silêncio não serve apenas para punir a indiferença alheia, ele serve principalmente para proteger a sua energia. Quando você se retira estrategicamente, você para de alimentar o ego de quem te machuca e obriga essa pessoa a sentir, pela primeira vez, o peso gelado e assustador da sua falta. E é exatamente nesse vácuo deixado pelo seu silêncio que um mecanismo biológico poderoso começa a operar na mente de quem ficou para trás. Você já deve ter se perguntado inconformado: como é possível alguém
ignorar tudo o que eu fiz de bom, todo o carinho e a parceria que eu ofereci. A resposta não está na falta de qualidade do que você entregou, mas na certeza absoluta que a outra pessoa tinha de que aquilo nunca acabaria. O ser humano tem um defeito de fábrica terrível. Nós paramos de enxergar valor naquilo que consideramos garantido. Talvez você não saiba, mas o nosso cérebro é programado para economizar energia. E isso significa que ele para de prestar atenção no que já é considerado uma conquista segura. Enquanto você estava ali, se esforçando e marcando presença diária, você se tornou parte da mobília emocional da vida daquela pessoa. Era confortável, era seguro, mas não era emocionante. A indiferença que você recebeu não era necessariamente falta de amor, mas sim excesso de segurança. Eles não cuidavam de você porque, na cabeça deles, você jamais iria embora. Estudos sobre o comportamento humano mostram um fenômeno chamado aversão à perda, que explica perfeitamente essa dinâmica cruel. Basicamente, a dor de perder algo é psicologicamente 2 vezes mais intensa do que a alegria de ganhar a mesma coisa. Isso significa que a pessoa pode não ter sentido uma felicidade explosiva ao ter você por perto todos os dias, mas vai sentir uma dor aguda e desproporcional no momento em que perceber que você foi arrancado das mãos dela. É só na subtração que a matemática do valor começa a fazer sentido para quem não sabe cuidar. Imagine uma criança que tem um brinquedo velho jogado no fundo do armário há meses, sem receber a mínima atenção. No momento em que a mãe decide doar aquele brinquedo ou outra criança tenta pegar para brincar, o interesse daquele dono original reacende como uma fogueira. De repente, aquele objeto esquecido se torna a coisa mais preciosa do mundo. Com relacionamentos, infelizmente, a lógica é a mesma. A posse gera tédio, mas a ameaça da perda gera obsessão imediata. O que acontece agora, enquanto você mantém a distância, é que a ficha da realidade começa a cair. Aquela pessoa vivia numa bolha onde ela era o prêmio e você era o fã. Quando você retira a sua admiração e o seu tempo, a bolha estoura. A arrogância de achar que poderia te ter a qualquer hora dá lugar a um medo genuíno e primitivo. Eles começam a perceber que as qualidades que você tinha, a lealdade, a paciência, a companhia, não são mercadorias baratas que se encontram em qualquer esquina. A verdade brutal é que o ser humano só consegue medir o tamanho de algo quando vê o buraco que aquilo deixou. Antes, a sua presença tapava todas as carências e resolvia problemas que a pessoa nem sabia que tinha. Agora, sem você lá para amortecer as quedas e inflar o ego dela, a vida fica mais dura, mais fria e menos colorida. É nesse contraste entre o conforto que eles tinham e a solidão que eles têm agora que o arrependimento começa a criar raízes profundas. Portanto, entenda que a valorização que você tanto buscou não virá pelos seus atos de bondade, mas pela sua capacidade de retirar esses atos da mesa. Não é sobre vingança, é sobre ensinar uma lição que só pode ser aprendida através da falta. Enquanto eles tiverem certeza da sua posse, você será desvalorizado, mas no segundo em que a dúvida da perda se instala, o que foi desperdiçado vira objeto de desejo inalcançável. Uma vez que a semente da dúvida foi plantada na mente de quem te desvalorizou, o instinto natural dessa pessoa será tentar espiar a sua vida para checar se você ainda está sofrendo. É aqui que a maioria das pessoas escorrega feio. Elas tentam provar que estão bem postando fotos forçadas de felicidade, frases de superação ou stories na balada. Não caia nessa armadilha infantil. Tentar mostrar que superou é a prova cabal de que você ainda se importa com a opinião deles. A verdadeira virada de chave acontece nos bastidores, longe dos holofotes, no que chamamos de reconstrução em segredo.
Pense nisso como uma operação militar confidencial. Se o inimigo souber seus movimentos, ele saberá como te atingir. Ou pior, saberá que você ainda está jogando o jogo dele. Mas quando você fecha as cortinas e começa a trabalhar em si mesmo no escuro, você se torna uma ameaça imprevisível. Nada assusta mais alguém que te perdeu do que a falta de informação. Eles esperam ver você chorando ou fingindo sorrisos, mas encontram apenas um perfil estático, misterioso e focado. Essa estratégia mexe com um ponto fraco do ego humano, a curiosidade mórbida. Quando não entregamos nada, a mente do outro é obrigada a preencher as lacunas, e te garanto que a imaginação deles vai criar cenários muito mais grandiosos do que a realidade. Eles vão se perguntar: onde ele está? Com quem ela está saindo? Por que ele ficou tão bonito de repente? O mistério é o afrodisíaco mais potente que existe, pois ele transforma uma pessoa comum em um enigma que precisa ser decifrado a todo custo. Enquanto eles gastam energia tentando descobrir o seu paradeiro, você canaliza toda a sua raiva e frustração para evoluir. É hora de usar aquela energia da rejeição como combustível nuclear. Matricule-se naquela academia, comece aquele curso, mude o guarda-roupa, foque na sua carreira, mas faça tudo isso em silêncio absoluto. O progresso deve ser sentido na sua postura, não anunciado em rede social. Deixe que os resultados façam barulho por você no momento certo, não agora. Ao se reconstruir nas sombras, você também evita que a energia negativa e a inveja alheia atrapalhem o seu processo. Existe um poder quase místico em guardar seus planos para si mesmo. Você para de buscar validação externa. Será que eles vão curtir minha foto nova? E passa a buscar a satisfação interna de se olhar no espelho e ver alguém mais forte do que era ontem. Você deixa de ser uma vitrine pública para se tornar um cofre privado, onde só entra quem tem a senha correta. Essa postura cria uma barreira de respeito imediata. Quem te desvalorizou estava acostumado com a sua versão acessível e previsível. Ao se deparar com essa nova versão blindada e secreta, a dinâmica de poder se inverte completamente. Você deixa de ser a opção segura que está ali esperando e vira o desafio inalcançável. A pessoa começa a perceber que a versão de você que ela conhecia morreu e que essa nova versão é exclusiva demais para quem não soube pagar o preço. Prepare-se, porque o choque será grande quando você finalmente reaparecer. Não porque você quis aparecer, mas porque o mundo notou sua mudança. A reconstrução em segredo garante que, quando os olhares se cruzarem novamente, eles não vejam mais a pessoa fragilizada que deixaram para trás, mas sim alguém que cresceu tanto na ausência que agora parece grande demais para caber na vida pequena que eles te ofereciam. E é exatamente essa percepção que nos leva ao próximo passo doloroso que eles terão que enfrentar. Enquanto você foca na sua evolução silenciosa, existe uma realidade brutal esperando por quem decidiu partir. O principal motivo que leva alguém a desvalorizar um parceiro leal é a ilusão de que a grama do vizinho é sempre mais verde. A pessoa sai do relacionamento intoxicada por uma sensação de liberdade e possibilidades infinitas, acreditando piamente que vai encontrar alguém tão bom quanto você, só que sem os defeitos que ela julgava insuportáveis. É uma arrogância baseada na ignorância de como o mundo lá fora realmente funciona. O que eles não te contam é que, na maioria das vezes, essa grama que parece tão perfeita de longe é, na verdade, grama sintética. É plástico. De longe brilha, é verde, parece impecável e livre de problemas. Mas quando você chega perto, pisa e tenta criar raízes, percebe que não há vida ali. Não há terra fértil, apenas uma superfície artificial e dura. Quem te deixou trocou a realidade de um jardim que precisava apenas de cuidado por um cenário de plástico que não oferece nutrição emocional nenhuma.
Hoje em dia, o mercado de relacionamentos é extremamente superficial, rápido e descartável. Quem sai de uma relação estável achando que vai viver um conto de fadas na solteirice, costuma levar um choque de realidade violentíssimo. Eles vão encontrar muita gente disposta a momentos breves, a prazeres momentâneos, mas quase ninguém disposto a ouvir, a compreender e a segurar a barra nos dias difíceis. A oferta de corpos é gigantesca, mas a oferta de almas conectadas é escassa. É inevitável que, após a euforia inicial da liberdade, comece a fase das comparações frustradas. A cada encontro vazio, a cada conversa rasa que não leva a lugar nenhum, a imagem de quem você era começa a ganhar força na mente deles. Eles começam a perceber que a paciência que você tinha, o apoio que você dava e a intimidade que vocês construíram não são coisas que se compram na esquina. O que era visto como rotina chata passa a ser lembrado como paz e segurança. Nesse processo, a pessoa que te desvalorizou vai percebendo que trocou ouro maciço por bijuteria brilhante. A bijuteria chama atenção no primeiro momento, brilha sob a luz da boate ou nas fotos do Instagram, mas descasca na primeira dificuldade, enferruja com o tempo e não tem valor real de mercado. Você, com todos os seus defeitos humanos, era real. O que eles encontraram lá fora é apenas uma vitrine bem montada, mas com o estoque vazio. Essa validação que você busca de que você era importante virá através do fracasso das novas tentativas deles. Não é preciso rogar praga nem torcer contra. A própria dinâmica da vida moderna se encarrega de dar essa lição. É estatístico. Encontrar conexão genuína é raro. Ao descartar essa conexão com você por uma aventura ou por achar que merecia mais, eles se jogaram num mar de indiferença, onde agora são apenas mais um número e não a prioridade que eram ao seu lado. Portanto, fique tranquilo sabendo que o arrependimento bate à porta justamente quando a ilusão da grama sintética se desfaz. Quando o plástico esquenta e queima a pele, a memória da grama natural e fresca que você oferecia se torna o desejo mais profundo deles. Eles vão aprender da pior maneira possível que novidade não é sinônimo de qualidade e que a liberdade de escolher qualquer um muitas vezes resulta na solidão de não ter ninguém que realmente se importe. Enquanto eles quebram a cara lá fora, percebendo que a grama do vizinho era de plástico, você tem uma missão muito clara aqui dentro: tornar-se tão incrivelmente melhor que qualquer comparação se torne ridícula. Não estamos falando apenas de dar a volta por cima, estamos falando de um upgrade completo de sistema. Pense em você como um produto de alto valor. Se a embalagem está amassada e o conteúdo parece vencido, ninguém se interessa. Mas quando você melhora a estética e refina o intelecto, você se torna um artigo de luxo inalcançável. Vamos começar pelo visual, porque, goste você ou não, o ser humano é puramente visual. A primeira coisa que seu ex ou quem te rejeitou vai notar, seja numa foto rápida ou num encontro casual, é a sua aparência. Se você estiver com cara de derrota, olheiras de choro e vestindo o desleixo, você valida a decisão deles de terem ido embora. Agora, quando você mete o shape, corta o cabelo, se veste com poder e exala saúde, você gera um choque visual imediato. É o aviso silencioso de que a tristeza não te derrubou, ela te embelezou. Mas cuidado, porque a casca bonita sem conteúdo não segura ninguém por muito tempo. O verdadeiro golpe de mestre acontece na sua mentalidade. O objetivo é desenvolver uma autoconfiança tão blindada que a presença ou ausência de alguém não abale mais a sua estrutura. É ler mais, aprender coisas novas, ter assuntos interessantes que não girem em torno de problemas de relacionamento. Quando você se torna uma pessoa interessante, que tem vida própria e projetos ambiciosos, você deixa de ser um ex alguma coisa para ser uma potência solo.
Essa combinação de visual impecável com mentalidade inabalável cria o que eu chamo de aura de incomparável. A pessoa que te deixou tinha uma imagem fixa de quem você era. Alguém previsível, talvez até um pouco estagnado. Quando ela te vê nessa nova versão 2.0, o cérebro dela entra em curto-circuito. Ela percebe que a melhor versão de você não foi a que ela teve. A melhor versão de você nasceu justamente depois que ela partiu. Isso fere o ego de uma forma mortal, porque eles achavam que tinham extraído tudo o que você tinha de bom. A grande sacada aqui é entender que a melhor vingança não é o sucesso financeiro ou gritar aos quatro ventos que está rico. A melhor vingança é a felicidade visível que não depende mais deles. Nada irrita mais quem te desvalorizou do que ver você sorrindo genuinamente, leve, bonito e em paz, sem precisar da aprovação deles para nada. É a prova concreta de que eles não eram a fonte da sua alegria e que a sua vida flui muito melhor sem o peso morto que eles representavam. Ao se tornar incomparável, você anula a concorrência. Eles vão tentar encontrar alguém lá fora, como falamos, mas toda nova pessoa será medida pela sua régua atual. E adivinha? Ninguém vai conseguir competir com essa sua nova versão poderosa. Eles vão sair com outras pessoas e pensar, ela não tem a conversa que ele tem, ou ele não tem a postura que ela tem agora. Você se torna o fantasma da excelência que vai assombrar todas as futuras relações medíocres que eles tentarem ter. Portanto, invista cada centavo de energia, tempo e dinheiro em você mesmo agora. Não faça isso para que eles vejam e queiram voltar. Faça para que, quando eles olharem, percebam que o acesso a esse nível de qualidade foi revogado permanentemente. Você elevou o padrão, subiu de nível, e quem ficou no andar de baixo agora só pode olhar para cima e lamentar. E é exatamente quando você atinge esse pico de valor que o telefone toca e o teste mais perigoso começa. E é justamente quando você está no seu auge, vivendo sua melhor vida e se sentindo incomparável, que o fenômeno acontece. Não é bruxaria, é matemática comportamental. A pessoa que sumiu, que te bloqueou ou que disse que precisava de tempo, magicamente reaparece. Mas não se iluda, porque ela não volta com um buquê de flores, um pedido de perdão ou uma proposta séria. Ela volta com a arma mais perigosa e sutil que existe no repertório dos manipuladores. O clássico "Oi, sumido" ou aquela reaçãozinha de fogo no seu story numa terça-feira à noite. Eu preciso que você entenda isso imediatamente como um teste de resistência e não como uma conquista amorosa. Isso é o que chamamos de migalha emocional. A pessoa joga um pedacinho minúsculo de pão no lago apenas para ver se o peixe, no caso você, ainda está faminto e sobe desesperado para morder a isca. É um investimento de energia zero da parte deles. Digitar 2 letras ou clicar num emoji não custa nada, mas a intenção estratégica por trás disso é checar se eles ainda possuem o controle remoto das suas emoções. O perigo real aqui é a recaída instantânea. Você passou semanas ou meses se reconstruindo, chorando no silêncio e fortalecendo sua mente para correr o risco de jogar todo esse progresso no lixo em 30 segundos porque seu coração disparou com uma notificação. Ao responder com entusiasmo, rapidez ou disponibilidade, você está gritando para o outro lado. Não importa o quanto eu melhorei, eu ainda sou o seu step emocional. Você valida a arrogância de que eles podem entrar e sair da sua vida sem pagar pedágio, transformando seu valor em poeira. Entenda a frieza da situação. Na grande maioria das vezes, essa mensagem não é sobre saudade de você, é sobre a insegurança deles. Talvez o novo relacionamento tenha dado errado, talvez eles estejam num dia de tédio ou com a autoestima baixa. Eles procuram a fonte de validação mais rápida e garantida que conhecem no passado. Você.
Eles querem apenas saber se a porta ainda está destrancada. Se você abrir essa porta com um sorriso fácil, eles olham, veem que nada mudou na dinâmica de poder. Infla o ego e somem de novo, deixando você no vácuo. Então, como passar nesse teste sem se queimar? A resposta é simples, mas exige sangue frio. Não faça absolutamente nada. A melhor resposta para uma abordagem medíocre é a ausência de resposta. Se a mensagem não traz um pedido de desculpas real, uma proposta de conversa madura ou algo sólido, ela não merece nem o movimento dos seus dedos. Visualizar e não responder é um golpe de mestre. Mostra que você viu, que você está vivo, mas que aquela abordagem é tão insignificante que não altera a prioridade do seu dia. Quando você ignora esse oizinho, você inverte o tabuleiro do jogo. Pela primeira vez, é a outra pessoa que fica olhando para a tela do celular, esperando uma notificação que não chega. A dúvida que antes consumia suas noites, agora começa a consumir a mente deles. Será que ele mudou o número? Será que ela não gosta mais de mim? Quem está ocupando o tempo dele? Você transforma a certeza que eles tinham em uma interrogação gigante. Você deixa de ser o garantido e passa a ser o impossível. Portanto, blinde sua mente contra essas armadilhas baratas. Não confunda a atenção momentânea com intenção verdadeira. Receber atenção de quem te machucou é fácil. Difícil é receber respeito e consistência. Se a pessoa quiser realmente voltar para a sua vida e reparar o erro, ela terá que fazer muito mais do que digitar 2 palavras numa tela luminosa. Até lá, trate essas tentativas como spam. Lixo eletrônico que não merece a sua energia. Mantenha-se firme, porque ao passar nesse teste, você ativa o gatilho da obsessão neles e inverte os polos da relação. A partir do momento em que você ignora a isca do tópico anterior e se mantém firme no seu propósito, acontece um fenômeno fascinante na natureza humana: a inversão total de polos. Até ontem, você era a pessoa que corria atrás, que pedia atenção, que estava sempre disponível. Você era a caça fácil. A pessoa que te desvalorizou estava na posição confortável de predador, aquele que escolhe quando e como atacar. Mas quando a caça para de correr e o silêncio reina, o predador perde a referência e entra em pânico. A dinâmica de poder muda de mãos instantaneamente. É nesse estágio que você percebe que o jogo virou, não porque eles te amam desesperadamente, mas porque o ego deles não suporta a irrelevância. Eles começam a sentir na pele a necessidade de recuperar o controle que perderam sobre você. Aquela pessoa que mal visualizava seus stories agora é a primeira a ver. Aquele ex que dizia querer espaço agora, começa a perguntar de você para amigos em comum, sondando o terreno como um detetive amador. A curiosidade se torna uma obsessão, e a indiferença que eles sentiam dá lugar a uma vigilância constante. Essa mudança de comportamento é a prova cabal de que a sua validação era o combustível da autoestima deles. Sem os seus aplausos, o palco deles fica vazio e sem graça. Eles precisam saber se você ainda é deles, e a falta de resposta os obriga a sair da zona de conforto. É patético e, ao mesmo tempo, satisfatório ver quem sempre se achou superior agora, tentando chamar sua atenção com atitudes infantis, postagens provocativas ou frequentando lugares que sabem que você vai estar, na esperança de forçar um encontro acidental. A sensação de assistir a tudo isso de camarote é libertadora. Pela primeira vez, você não está lá embaixo, na arena, sangrando e lutando por migalhas. Você está na arquibancada, observando o desespero de quem achou que podia te descartar e sair ileso. Você percebe que a pessoa não é aquele monstro inatingível que você criou na sua mente, mas apenas um ser humano inseguro que não sabe lidar com a rejeição.
O medo que você tinha de perdê-los desaparece, pois você vê claramente que são eles que estão morrendo de medo de terem te perdido para sempre. O mais interessante é que, nessa fase, quanto menos você faz, mais atrativo você se torna. A sua inércia é magnética. Enquanto eles gastam energia tentando decifrar o seu novo comportamento, você continua focado na sua evolução, o que aumenta ainda mais o abismo entre quem você é agora e quem eles achavam que você era. Eles começam a questionar as próprias decisões. Será que eu cometi o maior erro da minha vida? A semente da dúvida que você plantou lá no início com o silêncio, agora virou uma floresta densa onde eles estão perdidos. Você deixa de ser uma opção no cardápio deles e se torna o prato principal de um restaurante exclusivo onde eles não têm reserva. Essa inversão de papéis é crucial para a sua cura, pois devolve a sua dignidade. Você entende, na prática, que o poder nunca foi deles. O poder sempre foi seu. Você apenas o entregava de bandeja. Agora que você o tomou de volta, eles se sentem nus, fracos e desprotegidos, implorando energeticamente por um sinal de que ainda tem alguma influência sobre você. Portanto, mantenha a postura de rei ou rainha que recuperou o trono. Não desça do seu pedestal para facilitar a vida de quem te derrubou. Deixe que eles sintam o desconforto de serem a presa da própria saudade e do arrependimento. Aproveite cada segundo dessa inversão, porque ela é o prelúdio do momento final, onde o arrependimento deixa de ser apenas uma dúvida interna e se transforma numa tentativa concreta e muitas vezes tardia de voltar atrás. Então, inevitavelmente, o dia chega. Depois de toda a desvalorização, do silêncio, das migalhas e da inversão de papéis, acontece aquilo que eu te garanti lá no começo. O arrependimento bate à porta com força total. Não estamos mais falando de indiretas ou curtidas tímidas. Estamos falando do momento em que o orgulho deles quebra e a ficha cai com um peso insuportável. Eles percebem que perderam a única pessoa que realmente fechava com eles e tentam desesperadamente voltar atrás, com textos longos, pedidos de conversa séria e promessas de mudança que deveriam ter sido feitas meses atrás. O curioso é que na sua cabeça você ensaiou esse momento 1000 vezes. Você imaginou que sentiria uma euforia louca, que seu coração bateria a 1000, ou que você teria vontade de gritar, "Eu te avisei." Mas a realidade é muito mais fria e sóbria. Quando eles finalmente voltam rastejando, você olha para a pessoa e sente uma estranheza absurda. Aquele brilho divino que você projetava neles sumiu. Você enxerga a pessoa exatamente como ela é, comum, cheia de falhas e, sinceramente, pequena demais para a nova versão que você construiu. É aqui que entra a sua arma final, a mais letal de todas, a indiferença genuína. Muita gente acha que o oposto do amor é o ódio, mas isso é mentira. Quem odeia ainda se importa, ainda gasta energia, ainda tem o coração conectado ao outro, mesmo que seja pela raiva. O verdadeiro oposto do amor é a indiferença. É olhar para a pessoa que um dia foi o seu mundo e não sentir absolutamente nada, nem raiva, nem carinho, nem mágoa. É como olhar para um estranho na fila do mercado. Você sabe que ele existe, mas a presença dele não altera em nada o seu batimento cardíaco. Essa postura destrói o ego de quem te desvalorizou de uma forma que nenhuma vingança planejada conseguiria. Eles esperam encontrar você ferido, o que alimentaria a culpa deles e mostraria que ainda tem chance, ou furioso, o que mostraria que ainda existe paixão. Quando você os trata com educação, mas com uma distância gelada, como se fosse um colega distante de trabalho, você tira o chão deles. Você mostra que o lugar especial que eles ocupavam na sua vida foi demolido e o terreno já foi limpo. O prazer dessa fase não vem de ver o outro sofrer. Afinal, você já evoluiu além disso.
mas sim da sensação libertadora de não estar mais preso. É satisfatório perceber que as palavras doces que antes te manipulavam agora soam vazias e sem efeito. Você ouve as desculpas e pensa: por que você não disse isso quando eu estava chorando para você ficar? O timing é tudo na vida, e eles perderam o tempo da colheita porque não quiseram participar do plantio. Agora, o fruto está maduro, mas a cerca é alta demais para eles pularem. Eles vão tentar apelar para a nostalgia, lembrar dos bons momentos, tentar reativar a intimidade antiga. Mantenha a barreira firme. Trate a situação com o que eu chamo de polidez administrativa. Responda o necessário, seja civilizado, mas não entregue acesso à sua alma. Deixe claro, através da sua atitude inabalável, que a porta não está apenas fechada. Ela foi concretada. Não existe chave mestra que abra o coração de alguém que aprendeu a se amar mais do que ama a companhia de quem o fere. O arrependimento deles é real, doloroso e pesado, mas esse é um fardo que pertence a eles, não a você. Você carregou o peso da rejeição sozinho. Agora é a vez de eles carregarem o peso do desperdício sozinhos. Esse é o ciclo natural da justiça emocional. Quem não valoriza a presença acaba sendo obrigado a valorizar a memória. E enquanto eles ficam presos no "e se", você caminha leve em direção ao futuro, pronto para entender a lição final de toda essa jornada. Chegamos ao final desta jornada, e se existe uma única verdade que eu preciso que você grave na sua alma, é esta: toda essa dor, todo esse desprezo e cada lágrima que você derramou não serviram para te destruir, serviram para te forjar. Você passou pelo fogo da rejeição e não queimou, você se tornou aço puro. A pessoa que começou a assistir a este vídeo não é a mesma que está terminando agora. Você entendeu que o comportamento do outro diz respeito às limitações dele e não ao seu valor. O jogo da desvalorização só funciona quando você acredita que é pequeno, mas hoje você sai daqui gigante. Olhe para a sua trajetória. Você ofereceu lealdade em um mundo de traições, ofereceu profundidade em um mundo raso e ofereceu amor real em tempos de likes vazios. Isso não é motivo de vergonha, isso é o seu superpoder. O erro nunca foi ser intenso. O erro foi tentar servir um banquete para quem só tinha estômago para comer migalhas. A partir de hoje, a mesa virou. Você não está mais na prateleira de liquidação esperando ser escolhido. Você é o prêmio máximo, a joia da coroa, e quem não teve a competência para reconhecer isso, perdeu o direito de acesso a você. Quero que você sinta, correndo nas suas veias agora, a certeza de que você é insubstituível. Podem até encontrar alguém mais alto, mais baixo, mais rico ou mais pobre, mas jamais encontrarão a sua essência, a sua energia e a sua capacidade de amar. Quem te perdeu, na verdade, te libertou. Te libertou para encontrar alguém que não precise te perder para descobrir o quanto você vale. Te libertou para você se apaixonar pela pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. A sua volta por cima não é sobre vingança, é sobre transcendência. E para selar esse pacto de amor próprio e mostrar para o universo que você entendeu a lição, eu tenho um desafio para você. Eu quero que você assuma a sua posição de poder agora. Desce aqui nos comentários e escreva a seguinte frase: eu sou o prêmio. Não tenha vergonha. Digite isso com raiva, com orgulho, com força. Deixe registrado para todo mundo ver e, principalmente, para o seu cérebro entender que acabou a fase de humilhação. Quero ver esse campo de comentários lotado de pessoas que decidiram retomar o controle da própria vida. Não deixe que a saudade mentirosa te faça esquecer quem você é. Quando a dúvida bater, lembre-se deste vídeo e de tudo o que conversamos. Você é raro, você é valioso e você é suficiente.
A pessoa que foi embora apenas abriu espaço para que algo extraordinário pudesse chegar. Pare de olhar para o retrovisor, chorando pelo que passou, e comece a olhar pelo para-brisas, porque o futuro que te espera é infinitamente maior do que o passado que te deixou. Leve esta frase com você para onde for. Quem não soube cuidar do seu presente não merece jamais fazer parte do seu futuro. Erga essa cabeça. O mundo está esperando a sua melhor versão. E ela começa agora, no exato momento em que você decide que nunca mais aceitará menos do que merece. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de deixar o like e se inscrever, pois isso é combustível para o nosso canal. Agora, o próximo passo da sua evolução está te esperando. Clica nesse vídeo que está aparecendo na tela agora para continuar sua transformação blindada. E não deixe de acessar o meu conteúdo exclusivo no primeiro comentário fixado, onde eu ensino o passo a passo prático para nunca mais ser feito de bobo. Te vejo lá, no topo.